Olá, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem e eu estou de volta com mais coisas que eu estava aqui pensando comigo. E esta semana eu queria começar fazendo uma perguntinha para você que está me ouvindo. Você aí também costuma se afastar para se proteger? Comenta aqui para mim, se esse é o seu caso. E vamos trocar ideia, caso seja, porque eu faço muito isso também. E aí, acho que um pouco do que eu já vim pensando sobre isso, somado ao que eu já também conversei sobre esse assunto com meu psicólogo, pode ser que eu consiga te trazer ali, ou ao menos a gente possa ponderar um pouco dos porquês a gente faz isso. E eu espero que, assim como eu talvez consiga te ajudar a repensar e a não fazer mais tanto isso, eu mesma consiga parar de fazer isso com a frequência que eu faço também. Mas por que eu tô perguntando isso pra vocês? Porque eu tava pensando esses dias que isso é o meu mecanismo de defesa pra todas as situações. Todas as situações. Tipo, se eu tenho algum tipo de conflito no trabalho, eu me afasto. Se eu tenho um dia que sabe, por algum motivo, alguma coisa não tá legal, e pode ter relação com o trabalho ou não, mas eu posso estar no trabalho e eu não estou num bom dia, a minha reação também é ficar calada e me afastar. E eu acabo até afastando as pessoas também, sabe? Então, o que eu faço? As pessoas, às vezes, elas vêm até mim pra me perguntar algo, ou pra tá tudo bem, não sei o quê, e eu afasto elas, sabe? Do tipo, não, tá tudo bem e tal, porque muitas vezes eu não quero ter que falar sobre aquilo. E aí, assim, em muitas situações, pensando no ambiente de trabalho, é realmente uma forma de também você não se expor tanto, porque às vezes realmente são questões pessoais que você não quer falar sobre elas, né? Você não quer ter que compartilhar. Então, tudo bem, é uma forma aceitável em algumas situações. Mas eu vim pensando de como isso de fato se tornou a minha forma de me proteger. Então eu faço isso com muita frequência, em muitas situações, né? E aí eu tava ponderando o quanto isso de fato é saudável ou não. E o quanto isso, de repente, vem de um lugar muito antigo, lá da minha infância, o quanto, tipo, lá desde criança eu não processei que pra não sofrer, ou ao menos pra tentar não sofrer tanto, o melhor dos mundos, assim, a melhor coisa que eu possa fazer é me afastar. E também entender quando isso de fato é necessário, quando isso de fato precisa acontecer, por mais que eu não queira, sabe? E, enfim, eu pensei bastante sobre isso essa semana. E eu cheguei, acho que, em algumas conclusões, assim, que eu queria dividir com vocês aqui. Mas primeiro falando até um pouco das conversas que eu tive com meu psicólogo sobre isso, né? A gente acabou chegando ali também em conclusões sobre esse ser um comportamento aprendido, sabe? Que, tipo, eu aprendi, ou, enfim, comecei a fazer isso desde criança. Muitas das vezes ali que estava acontecendo toda uma briga em casa, né, confusão e tal, eu aprendi que eu ficar na minha, eu me esconder, eu, né, não falar nada, eu me calar e tal, era a melhor forma de não participar daquela discussão, né, e aí isso realmente me trouxe muitos momentos em que eu de fato consegui não estar nelas. Mas isso então se tornou um comportamento meu. Isso se tornou como eu reajo frente às coisas, sabe? E aí, quando a gente traz isso pra vida adulta, tem muitas coisas da vida adulta que a gente não vai poder fazer isso, né? E que quando a gente faz, porque de fato, como eu falei, é um mecanismo meu, quando eu faço, eu posso ter umas consequências desse meu ato que não são muito legais, sabe? Eu posso acabar, ao invés de, tipo, lidar com as situações, eu posso acabar, tipo, ignorando elas. E aí eu posso também acabar afastando pessoas
e afastando situações e coisas e perdendo oportunidades por conta deste comportamento. E aí, sempre que eu não tô muito legal e que eu percebo que eu tô fazendo isso, eu tenho tentado me ouvir. Primeiro, tentando me acalentar de tipo, ok, né, tá acontecendo de novo, tudo bem, tem alguma coisa aí que tá te dando essa vontade de ficar sozinha, de se isolar, mas você não precisa fazer isso, né? Você pode tentar lidar com isso de outra forma. E não necessariamente se isolando ou isolando todas as pessoas à sua volta. E aí eu tento ter essa conversa comigo. Há tempo de fazer algo a respeito. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do dia a dia. Coisa que é mais cotidiana, né, de acontecer. Muitas vezes, assim, eu posso não ter dormido bem, ou alguma coisa já aconteceu logo cedo, ou houve alguma coisa que já me tirou um pouco do sossego e da paz ali logo de manhã no trabalho. E aí eu posso, então, passar boa parte da manhã ali com a cara um pouco mais fechada, com, sabe, um jeito. A gente fica com um jeito quando a gente quer se isolar, né? Então, por mais que eu esteja com muita gente à minha volta, as pessoas, elas vão perceber que eu não tô nada aberta pra interagir. Então, ou porque eu tô com a cara mais fechada, ou porque eu tô mais séria, ou porque elas estão falando e eu tô de fone de ouvido, eu finjo que não tô ouvindo, ou qualquer coisa do tipo. Então, eu vou acabar transparecendo muito isso, né, para as pessoas. E aí, em ambiente de trabalho, você tem situações e situações. Tem coisas que vão estar acontecendo, né, tipo reuniões, coisas que vão estar acontecendo que você não vai ter como simplesmente não participar só porque você não tá num bom dia. Mas ainda assim, você vai conseguir, eu pelo menos consigo, me afastar de certa forma quando não há necessidade de nada, assim. E aí, uma coisa que eu faço muito, faria muito se eu fosse sempre no automático, que é de fato de me isolar. Então, por exemplo, as pessoas, elas podem vir perguntar mesmo se eu tô bem, se aconteceu alguma coisa, me chamar pra um café ou me chamar pro almoço, e aí eu decidi que não vou. Mas eu tenho tentado cada vez mais, mas assim, gradualmente, também não me forço, né? Mas gradualmente eu tenho tentado ir, assim, tipo, mesmo que no começo eu esteja sem vontade, mas eu vou. Porque eu tenho percebido que geralmente, quando você aceita que o outro venha te perguntar, e aí de repente você fala sobre aquilo com o outro, ou mesmo que você não fale, mas que você então deixa, tipo assim, vamos conversar de qualquer outra coisa, e vou ouvir a galera falando de qualquer outra coisa no almoço, ou vou conversar, vou dar risada. E aí eu acabo conseguindo espairecer mesmo. Então depois que eu volto do almoço, muitas vezes, eu tô me sentindo melhor, sabe? Eu tô me sentindo bem. Então eu tenho tentado fazer mais isso. Pra, assim, também, tipo, não perder as interações, não perder os momentos de estar com as pessoas só porque, de fato, eu não tô num bom dia. E aí, sempre que eu consigo, eu fico bastante satisfeita depois, porque eu penso, poxa, que bom, porque no fim isso fez com que eu esparecesse e agora eu consegui minimamente deixar esse problema ou isso que tava me chateando de lado um pouco. E aí, também em outros contextos, quando às vezes eu não tô conseguindo lidar com alguma coisa interna, e aí, assim, pode ser a minha ansiedade, pode ser muitos problemas à minha volta, os meus pensamentos em si, pode ser preocupações mesmo, medos do futuro, sei lá. Então, quando as coisas estão demais, quando tem muita coisa, então eu tô até meio cansada, sabe? Eu tô meio assim, caramba, tá pesado, tá puxado, tá muito. Eu tenho a tendência de, tipo, eu quero, tipo, me esconder, eu quero sumir. Então, tudo o que eu quero é vir pra minha casa, deitar na minha cama, tipo, às vezes tomo um banho, e aí no banho eu choro um pouco, deixo sair, esvazio. Deito na minha cama e durmo, mas é aquele dormir, daquele sono que ele não revigora, sabe? É aquele sono que você quer desligar a mente, você quer parar de pensar sobre alguma coisa, entende? Então, é muito mais eu sinto que pra mim, pelo menos, é muito mais um sono ansioso do que um sono que revigora, porque eu fico me forçando tanto a dormir muitas vezes que eu fico, às vezes, nesse dorme e acorda frenético a noite inteira.
E fora as vezes que eu não tenho algum sonho, algum pesadelo, alguma coisa pra me atormentar também. Mas aí, tipo, eu não descanso, sabe? Então, tipo, no fim das contas, quando eu acordo no outro dia, eu tô extremamente cansada, tô extremamente acabada, porque no fundo eu fiquei tentando brigar com a minha mente pra ela desligar a força. Só que eu não tenho muito esse controle, né? Aparentemente. Eu não consigo muito. Então, tipo, eu durmo, mas a minha mente, ela ou vai sonhar e vai botar um monte de projeção de coisa que é o meu subconsciente que tá falando, ou eu vou ficar nessa, eu durmo e acordo com qualquer coisinha. Eu acordo, demoro pra dormir de novo, durmo, e aí no fim passei uma noite inteira nessa saga e me sinto cansada no dia seguinte, sabe? E apesar de estar falando isso, um pouquinho de tom, assim, de que eu tô rindo, mas é extremamente cansativo. Extremamente cansativo. E tem uma coisa nessa equação que eu não tenho. Eu não tenho vivido tanto isso, mas já vivi num passado, né? E não é legal, mas enfim, acho que também acontece, mas assim, não acho legal, eu não gosto, e quando eu percebo que eu faço isso, eu fico muito mal. Que é, por exemplo, hoje em dia eu não convivo com ninguém em casa. Então eu posso simplesmente chegar em casa mesmo, tomar um banho, colocar um pijaminha, deitar na cama, chorar a noite inteira ou simplesmente deixar minha ansiedade me consumir que nem uma maluca. Posso, mas não devo, tá? Eu posso, mas não quer dizer que eu deva. Vamos deixar claro. Mas quando eu convivia com pessoas e até quando eu fui casada, isso era mais difícil, né? E aí o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente dá um jeito de afastar o outro, e aí nesse afastar o outro, porque a gente que não quer permitir que ele nos ajude a lidar com aquilo, e a gente acha também muitas vezes que a gente precisa lidar sozinho e a gente prefere ficar só. Nesse ato, nisso de fazer isso, muitas vezes a gente pode acabar magoando o outro, porque tudo que o outro quer fazer é nos ajudar, sabe? Tipo, tudo que o outro quer é conseguir, de alguma forma, fazer com que você se sinta melhor. E aí, muitas vezes eu já me vi de estar muito nessa crise interna, com algo muito aflorado, que às vezes, eu até sentia raiva, sabe? Se a pessoa ficasse ali me pressionando, se a pessoa ficasse me perguntando, se a pessoa ficasse me cobrando, de certa forma. Sendo que muitas vezes a pessoa só tava ali tentando ser, sabe, preocupada comigo, do tipo, eu quero conseguir fazer algo, mas você não me permite fazer nada. Pelo contrário, você parece querer que eu suma, sendo que, pô, eu me preocupo contigo, eu quero estar aqui com você. Só que você prefere, de repente, que eu vá embora, prefere que eu não esteja aqui. E assim, não é que eu prefira, né? Não sei se você também tem isso. Mas se eu fosse pensar racionalmente nesse momento, não é que eu prefira, pelo contrário. O que eu gostaria mesmo era de fato que essa pessoa pudesse tirar isso de mim. Que ela de fato pudesse, sabe, sei lá, com a mão ela conseguir tirar essa angústia, essa agonia e levar embora. Ou que ao menos, sabe, alguma coisa ali que a gente pudesse fazer junto fizesse com que eu conseguisse soltar, que eu conseguisse deixar pra lá. Por mais que algumas coisas não sejam possíveis, né? Porque tem coisas que realmente são muito pesadas, não tem como você só deixar pra lá. Só que as pessoas, às vezes, elas têm... Às vezes não, a maioria das pessoas tem podem ser esse conforto, esse acalento pra gente. E aí, se você depois para pra pensar assim, poxa, na verdade eu acabei afastando fulano. Já aconteceu muitas vezes também de eu ficar me sentindo assim, péssima depois. Péssima, péssima, péssima. Porque ou a forma como eu fiz não foi legal, ou o outro realmente estava tentando ser legal comigo e eu tava sendo assim, extremamente grossa e distante. Eu odeio quando eu percebo que às vezes porque eu não sei o que dizer ou eu não sei o que responder, eu simplesmente ignore e eu simplesmente não responda, seja pessoalmente ou por mensagem. Eu fico me sentindo assim, o último dos lixos do mundo por não conseguir lidar de um jeito melhor, porque muitas vezes o outro de fato só tá tentando ajudar e ele muitas vezes nem é a causa do problema. Pelo contrário, tem muitas situações em que o outro ele pode ser muito parte da solução, ou ao menos ele possa ser uma fonte
de alegria em meio a todo o caos, sabe? Mas a gente entra nesse mundinho cinza e aí a gente parece querer então que todo o resto fique cinza. E aí eu vou até usar um exemplo que eu vi hoje acontecer de como isso é muito precioso quando a gente permite as coisas, sabe? Que assim, hoje eu vi meu chefe, eu cheguei hoje de manhã, meu chefe já tava com um semblante mais sério, porque aconteceram algumas coisas lá no trabalho que ele ficou realmente bem decepcionado e chateado. E ele tava bem, sabe, visivelmente ele estava calado e tal. E ele não é uma pessoa que costuma estar assim grande parte do tempo, sabe? Bem difícil, na verdade. E por ser sexta-feira e ele tá entrando de férias, então, tipo, era pra eles. Esperávamos que ele estivesse em outro mood. E aí uma pessoa que trabalha conosco, depois que a gente fez algumas reuniões ali e tal, que ela teve um tempinho, acho que ela mandou uma mensagem pra ele, assim, porque eu só ouvi eles conversando sobre isso, tipo, eu só ouvi ele lendo e rindo e eles conversando sobre isso. Acho que ela mandou uma mensagem pra ele, assim, no Teams e tal, falando, tipo assim, né, pô, por que você tá com essa cara, tal, né, sexta-feira, é véspera de férias, tal, tipo, né, não tem porquê e tal. E ele riu sobre isso, e assim, sabe quando você vê que a pessoa, ela ri e aí ela se desmonta um pouco? E pareceu mesmo que todo aquele peso que ele tava segurando, né, como se fosse aquela nuvenzinha cinza aqui em cima na cabeça, ela se diluiu e foi embora. E aí ele, né, acho que ele mesmo talvez ponderou e falou, realmente, você tem razão, não tem porquê. Vou deixar isso pra lá. E não que, tipo, isso tenha só sumido da mente dele ou do coração, da angústia dele, só foda-se, foi embora. Porque não funciona assim. Mas eu acho que ele ali também percebeu que, assim, acho que eu não vou ficar dando foco pra isso, sabe? Eu não vou ficar gastando a minha energia nisso aqui. Eu vou deixar que essa energia vá-se embora, ou ao menos que eu consiga diminuir os meus pensamentos em relação a ela e focar em outras coisas boas. E aí ele realmente se permitiu ficar bem e a gente conversou bastante, ele deu risada e a gente foi almoçar e tal, e o dia se tornou mais leve pra ele. Como deve ser um último dia antes das férias. Apesar de outras coisas que aconteceram, eu senti que ele também conseguiu levar o dia mais leve. E eu costumo ser a pessoa também que, pra mim, a sexta-feira ela tem esse mood. Então eu tento ser essa força positiva na sexta-feira. Eu posso ter vários dias que são ruins. E isso acontece mesmo. Mas eu sempre falo que na sexta-feira eu me recuso. Porque eu não quero levar, principalmente quando se trata de trabalho, né? Porque eu não quero levar essa energia pro meu fim de semana. E eu quero, na verdade, já na sexta-feira, começar a transmutar essa energia pesada da semana para chegar no meu sábado e no meu domingo eles serem aqui, ó. Energia lá em cima, estou bem, eu tô me sentindo legal. Mesmo que, tipo, cara, eu não preciso fazer absolutamente nada demais. Eu posso simplesmente terminar o meu sextou no Netflix assistindo alguma série e tá ótimo. Mas eu quero dizer muito mais de uma energia do tipo, cara, a Erika lá do futuro, de segunda-feira, ela volta a se preocupar com isso daqui e ela vai ter que dar os corre dela, os pulos dela. Mas hoje, sexta-feira, ninguém tira a minha paz de espírito. Eu estarei vibrante, lindíssima e belíssima por aí. E aí eu acho que, tipo, por mais que você não queira nem se arrumar, você tá só, tipo, roupinha normal, você parece que exala esse brilho, sabe? Então, assim, todo mundo sempre que trabalhou comigo sempre comentava, sabe? Do tipo assim, caraca, mano, hoje você tá realmente... Eu falo, gente, eu disse pra vocês que hoje nada tira a minha paz. Então, hoje, se a pessoa me mandar tomar no cu, eu dou um beijo nela e falo, Deus te abençoe pra você também, sabe? Somente pra eu não absorver essa energia e ela não ficar comigo. E por quê, tá? Porque a gente já tem, como eu falei, esse já é um mecanismo meu, né? Eu já comecei falando sobre isso. Já é a forma que eu me previno de não me machucar. Então, se eu minimamente achar que eu posso estar caindo ali, eu vou tentar me afastar a princípio. Ou afastar as pessoas de mim a princípio. Mas o contrário também acontece. Às vezes as pessoas elas podem vir com essa energia mais carregada e aí eu tento não absorver. Porque eu sei que eu vou fazer isso e eu vou entrar nessa pilha e às vezes a energia não é minha. E claro, eu não vou conseguir também transmutar a energia do mundo, né? Tipo, o mundo inteiro tá em caos, todo mundo com problema pra resolver, eu não vou conseguir simplesmente transmutar a energia de todo mundo e sair dando um beijo na boca de todo mundo pra todo mundo ser feliz da vida. E isso nem acontece, né? Seria uma utopia pensar assim. Mas eu sou responsável com a minha própria energia, sabe? Eu sou responsável comigo mesma. Então, ao menos assim, eu também não posso resolver o problema do mundo. Infelizmente. Eu, às vezes, não posso resolver nem os meus.
Então, assim, eu me atenho ao que eu posso fazer ou não posso fazer e ao quanto eu quero ou não desperdiçar energia com aquilo. É simples assim, sabe? Pelo menos parece, né? E aí, só um contraponto, né? Também tem às vezes em que de fato a gente precise se afastar. E aí eu acho que eu lido também com essa ideia de ter essa consciência de quando é necessário e como e o porquê. Que eu acho que também é uma coisa que a gente aprende a identificar e a aceitar. Porque às vezes, sei lá, às vezes você gosta muito de uma pessoa, mas você percebe que ela de repente não tá te fazendo bem. Ou você percebe intenções nas ações dela que não correspondem a como você agiria e você se sente traído ou se sente. Sente que, tipo, meu, eu não faria isso no lugar dessa pessoa. Eu acho que faltou empatia, eu acho que faltou clareza, acho que eu dedico muito mais. Sou muito mais honesta ou muito mais. Aberta pra conversa, e então eu prefiro que as pessoas sejam assim, e eu não corroboro com outro tipo de postura, outro tipo de atitude que seja, de repente, de evitar conflito, evitar conversar, esconder coisas, enfim. Então, nesses casos, eu preciso aprender a me afastar, né? E aí, às vezes, é difícil e é doloroso fazer isso, mas aí entra uma autopreservação que é necessária. E identificar isso é bem difícil. Você identificar quando de fato você tá só se preservando porque realmente precisa fazer isso. E quando não, quando você na verdade está se auto-sabotando ou sabotando uma situação ou sabotando uma relação por outros problemas e outros motivos, é bem difícil. É uma linha muito tênue que assim é bem difícil mesmo de identificar. Mas eu acho que é possível. Ao menos eu tenho tentado. Então, eu acho que eu vou tentando aprender com isso dia a dia. Além de também entender que em algumas situações, ou na maioria, né, delas, é alguma coisa que tá comigo, sabe? De repente, o outro, ele até pode, de alguma forma, me dar um gatilho pra algo, por exemplo. Alguma atitude da pessoa pode fazer com que eu me sinta insegura, ou pode fazer com que eu tenha medo de sofrer ou algo do tipo. Só que isso tá em mim, não tá no outro, sabe? Principalmente se não são atitudes e coisas declaradamente desrespeitosas, sabe? Claro que se é uma pessoa que realmente está te desrespeitando, mentindo ou escondendo, fazendo coisas, aí realmente ela não tá muito preocupada com o quão bem ela te faz. E aí realmente é o que eu falei, você já levanta a guarda e se afasta. Mas eu digo quando de repente não tem de fato algo acontecendo, mas você tá inseguro, ou você se sente mal, ou você tá com outras coisas na mente, tem outros problemas acontecendo, e aí você de repente direcione isso para todas as pessoas à sua volta, ou para uma única pessoa à sua volta, e aí você se feche para ela, ou você afaste ela por conta de algo que de repente não vem nem dela, entende? Aí eu já acho que é um pouco preocupante, e aí eu tento ter essa conversa comigo mesma, de falar, pô, mas peraí, né? Pô, essa pessoa não tem nada a ver com isso. E não é justo com ela, principalmente, que você a afaste por algo que não tem a ver com ela. E aí, pra isso, você precisa realmente conversar muito consigo pra entender se é ou não, sabe? Se é ou não a responsabilidade dessa pessoa. Se é ou não uma forma de você puni-la injustamente por algo que ela nem pode fazer nada. E também eu acho que o principal é você conseguir identificar essas coisas a tempo de não fazer com que você viva cortando todo mundo, sabe? Porque eu acho que aí quando isso de fato se torna um mecanismo de autopreservação, você corre o risco de estar sempre fazendo isso. E aí você vai estar sempre cortando as pessoas da sua vida. E aí não é uma boa, sabe? Assim, não é saudável, entende? Não é... Sei lá, eu acho que, tipo, a gente aprende que a gente precisa ser bem resolvido e ficar bem só e tudo mais. Isso tudo é verdade. Mas não significa que, então, a gente precise lidar com todo mundo como se a gente, então, não precisasse de ninguém mais na face da Terra, entendeu?
Porque não é verdade, vivemos em sociedade e convivemos, e as trocas e as relações são muitas vezes o que nos fazem muito bem no dia a dia. Então, a gente deveria cultivar mais disso ao invés do contrário, sabe? Mas é complicado, é complexo, é difícil. Não é sempre que eu consigo ter essa conversa a tempo. Eu já precisei reavaliar situações e atitudes minhas. Eu já precisei me desculpar por elas, inclusive. E eu provavelmente não estou, como é que fala? Blindada a errar e fazer algo assim de novo. Mas eu venho tentando corrigir isso em mim o quanto antes, assim, pra eu não ter mais essa sensação de também eu, de repente, estar me privando de coisas porque eu não consigo lidar de outra forma com a minha mente barulhenta e a minha ansiedade e tudo mais, sabe? E a terapia e outras coisas que a gente tem feito também que me ajudam a me acalmar, me ajudam a me trazer para o momento presente, isso tudo tem feito com que eu, de fato, consiga respirar e tentar não explodir, tentar não tomar nenhuma ação impensada, sabe? E aí eu acho que é o caminho. Espero chegar lá em algum momento e conseguir fazer, né, ter reações melhores e também acho que conseguir permitir que as pessoas de fato se aproximem quando eu tô nesses momentos, sabe? Que isso é uma coisa que eu também percebo que eu sou bem difícil, às vezes não é que eu tô afastando a pessoa, mas eu deixo a pessoa ali e meio que como se fosse aquele cachorrinho. Qual que é aquele que é super irritadinho mesmo? Esqueci o nome agora, mas vocês sabem. Que é aquele que ele tá assim, você tá assim. Você vai estender a mão pra pôr a mão nele, ele já. Sabe assim? Às vezes eu estou nesse mood e aí eu preciso me perceber quando eu tô nele pra também não ser desproporcional na reação, sabe? Porque às vezes o outro ele tá literalmente só vindo assim, tipo, cara, nem vou dizer nada, eu só queria poder te dar um carinho, só queria poder dizer que eu tô aqui. E aí você já tá lá, sabe? Então, depois quando você faz, que você pensa, você fala assim, e a pessoa de repente às vezes pode se magoar e falar assim, tá bom, beleza, não vou tentar mais não. Aí vem aquele sentimento de culpa, né, do tipo, porra, mano, de novo eu fiz isso e a pessoa não tinha nada a ver com isso. Pô, me desculpe, não foi minha intenção e tal. Então acho que, ao invés de você ficar se desculpando demais sobre ter feito isso, é bom você começar a ponderar antes de fazer isso. Que aí você evita de ter que ficar se desculpando a vida toda, sabe? Eu acho que é mais saudável para as relações do que você ter que ficar se explicando a vida inteira, entendeu? Mas eu ainda tô chegando lá também. Estou falando aqui na propriedade de alguém que está tentando ser essa pessoa evoluída. Ainda não sou ela. Mas eu vou ser. Porque Deus vai me ajudar. E eu estou nesse caminho. E eu estou repassando essa palavra aqui para você que está me ouvindo e que também faz isso. Vamos começar a repensar, vamos começar a ponderar pra gente não precisar ficar se desculpando por aí o tempo inteiro ou por ficar reagindo de forma desproporcional às coisas que as pessoas não têm nada a ver. Bom, é isso, eu falei bastante aqui, eu espero que tenha feito algum sentido, como sempre, porque eu sempre falo muito e depois eu acho que não fez nexo nenhum. Espero que não seja o caso desse episódio. E eu vejo vocês no próximo. Tenha uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, energia de Velmoca, mentira, energias lá em cima pra este fim de semana. Meu, vai viver, fazer suas coisas e deixa esse, sabe, tenta deixar um pouco dessa bagagem inteira de lado, ou começa a delegar também pra quem tem que delegar, sabe? Porque a vida já é pesada demais, ela já tem seus tons de cinza pra gente, de fato, aceitar somente os tons de cinza e viver só nele, tá? Então, bora começar a colocar cor na vida aí, hein? Beijo, tchau!